Ok, nós estamos aqui em Gênesis 34 e eu gostaria de ler os primeiros 7 versículos. E saiu de filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. E se filho de Amor, e veio o príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viessem. Boa noite. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isto, e entristeceram-se os homens e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Nós estamos vendo mais um momento complicado de um lar disfuncional. Era um lar de crentes, mas um lar com problemas. A Bíblia nunca dá a garantia que na hora que você recebe Jesus, que tudo vai dar certo no seu lar. Nunca. A Bíblia fala que quando você recebe Jesus, você passa pela justificação. Mas depois vem a santificação. E essa santificação é uma transformação diária, todo dia, Deus nos ensinando coisas e tudo. Mas isso não quer dizer que a gente vai crescer, a gente tem que querer crescer. E a gente vê que aqui Deus tinha transformado Jacó, mas as sementes de um lar disfuncional já foram plantadas na família dele. Logo no início, ele quer casar com Raquel, mas por engano ele acaba casando com Lia. Lia enganou ele, o pai da Lia enganou ele. E por causa disso, você vê ao longo dos anos, ele tem essas 2 esposas e ele maltrata a Lia. Ele não quer passar tempo com ela, ela fica em uma tenda separada e tudo, e ela tem filhos através dele, e com cada filho ela tem a ideia, não, mas por ter mais um filho, o Jacó vai gostar de mim. E só que a gente sabe que não é isso que aconteceu. E vocês podem imaginar como uma situação dessa pode afetar as crianças, se o marido maltrata a esposa, se ele fala mal para a esposa, se ele ignora a esposa, se ele critica a esposa e ela tem filhos, os filhos vão acabar vendo isso, não é verdade? É verdade. Então a gente está vendo aqui uma situação de um pai, ele tinha essas 2 esposas, mais 2 concubinas, que eram esposas e servas, e através dessas esposas ele tinha 11 meninos e uma menina. E essa é a história da menina, Diná. E não é uma história onde ela fala muito. E não é uma história boa. É uma história que mostra que esse Jacó, que tinha uma vida transformada por Deus, mas também uma história que mostra que ele era um homem muito ausente na vida de Diná. E ele era um líder muito fraco. A gente vê também em Jacó, se você continuar lendo sobre ele tinha uma tendência, ele praticava favoritismo, gostando de um filho mais do que os outros, como ele gostava de uma esposa mais do que a outra. E na hora de precisar lidar com algo, como o pai deve lidar, fala, não, eu vou lidar com isso, eu sou pai. Ele ficou calado, ele não fez muita coisa. Sabe o que está faltando nas igrejas hoje em dia? Homens. Sabe o que está faltando nos lares hoje em dia? Pais, que são homens mesmo, que está faltando nos governos e nas escolas e em qualquer lugar. Que falta são homens que são homens de verdade. Homens que
receberem a masculinidade de Deus e usem essa masculinidade de acordo com a vontade de Deus. Homens que não estão querendo dizer, eu quero dominar porque eu sou homem, mas homens que querem liderar porque Deus deu essa responsabilidade aos homens. Muitas vezes as mulheres estão na liderança porque os homens são fracos ou ausentes. Não é verdade? E quantas vezes você vê lá e há uma mulher solteira com crianças? Cadê o pai? Cadê o marido? E a gente sabe, quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou esses dois para formar a base certa de um lar. Mas muitas vezes crianças estão crescendo e papai ou ele está presente e fraco ou ele está ausente 100%. E a criança tem a direção da mãe, graças a Deus pela mãe fiel que ela cria os filhos. Mas quando ela não tem o apoio do marido, o pai das crianças, é mais difícil, não é? É muito mais difícil. Eu já falei para vocês várias vezes, no nosso lar, às vezes meus filhos, especialmente quando eles eram menores, fazendo algo de errado, e minha esposa fala, não faz isso, e a criança basicamente ignora ela, e eu entro no mesmo lugar, eu falo, para com isso, e a criança na hora, para. Por quê? Porque papai traz algo que mamãe não traz, mamãe traz algo bom também, a Bíblia diz para a mulher guiar o lar. Ela que produz um bom espírito no lar. A mãe é essencial. Só que hoje em dia tem a ideia que o pai não é, quando o pai é essencial também para a criação dos filhos. Os dois são essenciais. E quando falta a pai ou quando falta a mãe, a gente sabe que fica mais difícil. A gente percebe. Não que é impossível criar a criança, a gente nunca quer falar isso. Mas se alguém falar, não precisa do homem ou não precisa da mulher, você não tem a mínima noção. Deus criou Adão e Deus criou Eva. Os dois. Os dois. E aqui a gente vê o problema de um pai que obviamente não passava bastante tempo com a filha e ela tinha uma vida meio solta. E eles acamparam perto de uma cidade e ela queria ir para a cidade. Eu não sei, os teólogos, eles falam que ela tinha entre 15 e 18 anos de idade e pelo jeito aqui ela vai sozinha. Papai, ele já soube, quando Abraão foi para uma cidade de cananeus, eles pegaram a esposa dele. Depois Isaac, ele foi para uma cidade dos cananeus e pegaram a esposa dele. E agora Jacó, pensa bem Jacó, não deixe sua filha ir, alguém vai pegar a sua filha. E o que acontece? Ele deixa ela ir e o rapaz pega ela. Anteriormente, eles não fizeram nada porque Deus proibiu alguém fazer algo contra a esposa de Abraão e contra a esposa de Isaac. Mas nesse caso, Deus não proíbe e logo algo ruim acontece. Porque papai não estava presente. Note aqui essa situação, irmãos, aqui em Gênesis 34, versículo 1. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu a Ai, tomou a Ai, deitou-se com ela e humilhou-a. Você vê aqui em versículo 1 que Diná era filha de Lia. Lia era a esposa ignorada, negligenciada, não amada. Ela foi que logo no início enganou Jacó para casar com ele. Então é muito provável que Diná, sendo a filha dela, não recebeu o cuidado e o amor e a presença do pai que ela precisava. E além disso, tinha só irmãos, então ela, querendo conhecer as filhas da terra, os cananeus, ela vai para ver. A Bíblia não fala sobre uma discussão, uma conversa, nada, a gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que esse pai deixou essa moça sair da família religiosa para andar no mundo, achando uma boa ideia. Não, mas ela é de idade mais velha, ela consegue se virar, ela consegue... Exato. E logo, versículo 2,
um rapaz do mundo, não de Deus, Siquém, filho do príncipe. Então ele obviamente achava que ele era alguma coisa. Ele viu ela, provavelmente dizendo para si mesmo, ela é bonita. E ela não tinha ninguém por perto cuidando dela, então ele toma ela, versículo 2. Ele deita-se com ela, como a passagem diz aqui, e humilha ela. Sabe o que ele tomou? Que não era para ele tomar, ele tomou a virgindade dela. Vocês têm que entender, nós todos precisamos entender. Ninguém tem o direito de tomar a virgindade do outro. Ninguém. Não é permitido. Por causa disso, a Bíblia diz aqui, humilhou. Pelo jeito, a linguagem aqui parece que ele surpreendeu ela. E ela não sabia o que fazer. E naquele momento, um rapaz, filho do príncipe da cidade, leva ela vai. E logo perde algo que você não pode receber de volta. Quando vai embora, vai embora. Eu falo isso especialmente para vocês que têm filhos. Protejam seus filhos. Protejam seus filhos. Não é bíblico, correto e certo falar, não, você tem sua vida, filho, faça o que você quiser. Se você quiser seguir Jesus, beleza. Se não, beleza. Se você quiser passar a noite inteira na rua, beleza. Se quiser ficar aqui comigo, beleza. A decisão é sua. Seu filho que não sabia trocar sua própria fralda precisa de criação. Não somente nas fraldas, mas em tudo. Versículo 3 diz aqui, apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. E ela não diz aqui, mais para frente, você sabe, ela ficou na casa dele. Ela ficou. Eu não sei se ela quis ou não, mas a Bíblia diz no versículo 2 que ele humilhou ela. Você pode dizer, não, ele estuprou ela, não sei, mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Ela era de uma cultura, como existe em muitos lugares muçulmanos hoje, se uma moça anda sozinha, ela está disponível. Ela está disponível. Querendo ou não. Agora, no Brasil, nós não vamos dizer que é exatamente bem assim, se uma moça andar sozinha. Mas eu não acho muito inteligente uma moça andar sozinha, sempre, todo o tempo, especialmente à noite. Eu não vejo lógica nisso, não vejo sabedoria nisso. E eu penso sobre todo o tempo que eu passo, eu converso com esse rapaz que está namorando com a minha filha lá nos Estados Unidos, ele está lá, ela está na Inglaterra, mas eu falei para ele, eu criei a minha filha, eu fiz o meu máximo com a minha filha, todos esses anos, protegendo ela de decisões erradas e tudo, e eu não quero você fique numa situação complicada que pode destruir o testemunho dela ou todos esses anos de criar ela. É minha filha. Desculpa, estou gritando, mas é verdade, é minha filha. Ele não criou ela. Ele não disciplinou ela. Ele não pagou pela roupa e comida e tudo que ela tinha na vida dela. Ele não está pagando pela faculdade dela. Vocês estão me entendendo? E cada um de nós precisa entender como quando alguém toma a virgindade de outro, está tomando algo daquela moça e dos pais também. Os pais também. E não é brincadeira. Então você vê uma história dessa, é uma história triste. Lembra, Jacó, ele trabalhou por 7 anos para casar com Raquel, lembra disso? 7 anos. Ele não humilhou ela, ele passou 7 anos trabalhando e depois, por não tomar conta da própria filha dele, e num dia ela perde a virgindade dela. Num dia. Porque papai não estava presente. Deixou ela ir. Deixou ela ir talvez porque fosse a filha de Lia e ele não gostava tanto dessa esposa dele, então. E deixou ela ir. Agora, esse rapaz, ele gosta, ele fala para o pai dele, versículo 4, toma-me esta moça por mulher. Versículo 5, quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, foi violada, marca essa palavra, violada, estavam seus filhos no campo com o gado e calou-se Jacó até que viesse.
Então a palavra diz aqui o que o mundo chama de, mas deu certo, ela gostou, ela foi para minha casa, a gente fez esse negócio, é tudo legal para nós. Ela aceitou. A Bíblia diz, não, ela foi violada. Violada. Sabe uma coisa, irmãos? Você sabe que uma mulher pode dizer sim quando o coração dela está dizendo não? Vocês entendem isso? A pressão do rapaz. E ela não quer, sabe, fazer algo que o rapaz vai achar louco, sei lá, ou ela gosta da atenção dele, então ela aceita essas conversas e ele tem um jeito com ela, ele tem um objetivo, e daí ela aceita algo e perde algo para o resto da vida dela. Perde. Já era, não tem mais. Mas ele é bonito, ele é o filho do príncipe. É. E você nem conhece ele e nem adora o mesmo Deus que você adora. Ele é do mundão. E você foi criado por Jacó, que é o homem que Deus escolheu. Então ela foi violada, e olha que esse pai, note versículo 5. E calou-se Jacó até que viesse. Eu não vou falar nada. Em vez de ir diretamente para aquele rapaz e lidar com ele, e ir diretamente para a filha dele e lidar com a situação, ele não fala nada. Nós estamos vendo um pai passivo, um pai com pouca autoridade. Agora, o que acontece aqui? Você vai ver aqui que Jacó, que deveria tomar o lugar de cabeça, de líder, ele nem lida com a situação. Os filhos dele vão acabar lidando com a situação e de uma forma feia. Note aqui versículo 6. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isto, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera, olha, marca essas palavras, uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Deus está dizendo aqui, não deve existir esse ato sem casamento, e aconteceu, insensatez em Israel, e não se devia fazer assim. É isso que ele falou. E esses meninos, vendo o que tinha acontecido, ouvindo falar, eles ficaram tristes e irados. Isto não é aceitável. Agora, a Bíblia não fala aqui, é especulação, mas eu fico imaginando, esses dois meninos aqui, na verdade, você vai ver que são Simeão e Levi, eram os irmãos dela de Lia. E será que eles estavam vendo, pai não protegeu nossa irmã, agora ela foi humilhada e ele não fala nada? Será que esses rapazes estavam vendo o jeito do pai e eles ficaram mais bravos ainda por causa disso? A Bíblia não fala, mas conta a história antes disso e depois. Dá para ver que o pai realmente estava falhando. Versículo 8, então falou Amor com eles, dizendo, a alma de Siquém, meu filho, está enamorada, ou pegada da sua filha, da vossa filha. Dai-la, peço-vos por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela, ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui um conflito de culturas. Na cultura religiosa dada por Deus para Jacó, a família, era para conversar primeiro com os pais e ter uma cerimônia e ter um casamento e tudo, para depois poder entrar nesse relacionamento. Jacó, ele trabalhou por anos para ter uma esposa. A gente viu isso com Labão em capítulos anteriores. Agora, a cultura de Siquém era ver uma moça, pega ela, faz qualquer coisa e depois conversa com os pais sobre algum relacionamento permanente. Então,
para Siquém, esse rapaz que cometeu isso, não era nada, era, sei lá, normal, a gente faz desse jeito. Irmãos, o que a gente deve ver aqui é o seguinte: o mundo tem o padrão do mundo e o crente tem o padrão de Deus. Vocês estão vendo isto? Há uma diferença. E quando alguém vem, entra na sua vida e tem outro padrão, você não deve simplesmente falar, tá tudo bem, é para você, mas eu tenho o meu jeito. Não existe o que é do mundo e o que é de Deus. E a gente tem que ver, Deus, eu estou encontrando essa outra cultura, esse outro modo de pensar, mas qual é o teu padrão? É isso que eu quero. Então, esses aqui falando com Jacó e os meninos de Jacó, eu gosto muito dela. Então, vamos fazer um acordo. Vocês podem ter nossas filhas e a gente ter suas filhas e a gente, faz uma amizade e você pode morar aqui e se quem fica com sua filha Diná e vai dar tudo certo. Eles não falam nada sobre a ideia de ter humilhado ela. Nada. Porque não era importante para eles. E, irmãos, preste atenção. Quando você recebe Jesus, você começa a ter valores eternos que o mundo não compreende. Há um movimento do Espírito Santo na sua vida e você começa a se importar com algo e outros falam para você, nossa, mas você mudou. Por que isso é importante para você agora? Por que você não xinga mais? Por que você não vai no bar? Por que você não dança com a gente? Por que você não vai para o boate ou o bar, ou sei lá? Por que você não assiste mais isso na TV? Por que você não escuta mais essa música? Você mudou tanto. Mas você acha que você é mais espiritual? Na verdade, não é isso. Quando você recebe Jesus de verdade, Ele entra em você. Ele é invisível para o mundo. E essa mudança começa a mudar os nossos valores. Levanta a mão se agora você tem valores diferentes por causa de Jesus na sua vida. Levanta a mão, exatamente. Valores que a gente não tinha anteriormente, né? Eu me lembro, antes de deixar Deus operar na minha vida, eu queria fazer parte de uma banda de rock. E eu queria um cavanhaque azul. Você, pastor, queria cavanhaque azul. Eu queria, antes de conseguir deixar o cabelo crescer na minha cabeça. Agora falta aqui, né? E eu queria cavanhaque azul. Achando que eu era uma coisa, né? Só que era vaidade e a Bíblia nos ensina que vaidade é vaidade, a gente não quer vaidade, é vazia. O que a gente quer, a glória de Deus, a honra de Deus. Então a gente vê um conflito aqui. Agora, note o que acontece aqui, porque a coisa fica feia. Já está feia, mas vai ficar pior ainda. Jacó não fala nada. Ele fica calado. É a hora de ele falar, essa é o meu lar, minha família, e você humilhou a minha filha. Pelo menos para corrigir, ele não faz isso. Note aqui versículo 13. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia violado a Diná, sua irmã. E preste atenção. Nunca acredite que quando alguém fizer mal contra você, por você fazer mal para a pessoa, tudo vai dar certo. Não existe isto. Eles fizeram algo errado, ou Siquém fez algo errado contra Diná? Sim. Não era hora dos irmãos de Diná enganar Siquém e a família dele por causa disto. Mas eu sei como que é. Vingança, inveja, e outras coisas dentro de nós, e às vezes alguém nos maltrata, o que a gente quer fazer? A gente quer maltratar de volta. Está dentro de nós, é a nossa carne. E aqui a gente vê isso. Esses filhos de Jacó decidem enganar a família de Siquém por ter violado a Diná. Vamos ver esse daqui, versículo 14. E disseram-lhe, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã, o homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós. Se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós.
Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos iremos. Então, eles estão enganando. Mas falou, somos um povo circuncidado. Deus falou para eles, vocês vão se circuncidar, que é um tipo de cirurgia que causa bastante dor. E todo homem tem que passar por isso, e se todo homem fizer isso, então a gente vai habitar aqui com vocês, e nós podemos trocar os animais e as filhas, e nós vamos ser uma família unida. Versículo 18, e suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Que interessante, esse rapaz que fez isso no mundo, ele era o filho mais honrado. Que pegou essa moça e humilhou ela, ele era o mais honrado. Mas não é interessante isso? Você pode ver as pessoas mais imorais, mais perversas no mundo sendo honradas como celebridades pelo mundo. Vocês já notaram isso? Pessoas que comerem todo tipo Nossa, você pode falar sobre muita coisa. Libertinagem, iniquidade, transgressão. E as pessoas veem nossa, muita celebridade hoje em dia. Muito ator, muito cantor. Eu já ouvi a letra de músicas famosas de certas pessoas, como Taylor Swift ou Katy Perry e outras pessoas. Meus irmãos, nenhum crente deve dar um segundo para essa música. E essas pessoas perversas estão honrando Satanás e seguindo Satanás. Infelizmente. Aqui, então, a Bíblia diz, em versículo 20, veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo, estes homens são pacíficos conosco. Portanto, habitarão nesta terra e negociarão nela, eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Eu imagino, em versículo 22, os homens vão frear a coisa toda. Não, desculpa, mas não vai ser isso não, a gente não vai fazer. Então ele incluiu o versículo 23. E seu gado e suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles e habitarão conosco. Então eles falaram, e a gente vai ficar mais rico também. Lembra, Jacó tinha uma família muito abençoada, com muito animal, e naquela época, todos esses animais era até bastante bênção. Então, na hora de falar de riquezas, o mundo falou, então, beleza. Vamos entrar na religião deles, vamos nos circuncidar, vai dar tudo certo para nós. E é como muita pessoa começa a frequentar a igreja achando que por frequentar você vai ficar rico e gosta de pregação sobre a prosperidade. A Bíblia não fala isso. Jesus nem tinha lugar para deitar a cabeça dele. Versículo 24. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saem da porta da cidade. E foi circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta da sua cidade. Então nós não estamos falando bebês. Deus falou originalmente, no 8º dia você vai circuncidar o seu filho. Esses são homens passando por essa cirurgia. Não era brincadeira. Você pode imaginar tanta dor. E com toda essa dor, agora nós vamos ver o engano dos irmãos de Diná. Note aqui, versículo 25. E aconteceu que ao 3º dia, quando estavam com a mais violenta dor, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente, ousadamente, com confiança,
na cidade e mataram todos os homens. Imagina. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vocês podem imaginar eles em casa assim com tanta dor. E daí entre eles, em cada casa, não sei quantas casas, achando cada homem, eles mataram. Irmãos, esse é o início de Israel. Inclusive, se eu puder achar aqui rapidinho, em versículo 7, onde diz aqui, cometeram uma insensatez em Israel, essa é a primeira vez na Bíblia que a palavra Israel se refere ao povo de Israel. Primeira vez, aqui em versículo 7. E no primeiro capítulo que fala sobre Israel como um povo, nós vemos aqui Diná sendo humilhada, Jacó não fazendo nada, e os irmãos de Diná enganando Siquém e a família dele e matando todos os homens. E não é nem só isso, a gente pode continuar aqui vendo em versículo 27, vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram, note aqui de novo, violaram, a Bíblia fica enfatizando isso, violaram a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e o que havia na cidade no campo tomaram. Então eles roubaram o negócio inteiro. E todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e saquearam todo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, olha aqui o jeito de Jacó, eu nem gosto desse jeito aqui, versículo 3. Ele tem razão, ele fala uma verdade aqui, só que ele deveria ter falado muito mais. Diz aqui, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perezeus, tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão contra mim, e me ferirão, e serei destruído eu e minha casa. Eu pergunto, Jacó, não é Deus que tomou conta de você todos esses anos com Labão? Não é Deus que tomou conta do seu pai Isaac e seu avô Abraão? E agora você fala uma coisa dessa? Jacó, cadê você quando Diná foi? E quando ela voltou, quando a notícia voltou para você? E você, onde você estava? Ele não estava presente. E quando ele estava presente, ele era muito fraco. Hoje em dia, irmãos, Satanás está enganando a família. Está enganando. E muita família, a ideia é que mamãe tem que ser a força mais forte em casa e papai, ele nem precisa estar presente. E quantas meninas estão grávidas e nem têm marido em casa, não tem pai para as crianças, por causa dessa imoralidade, e tudo volta para esse problema. Papai não está com a filha dele, cuidando dela, ensinando ela, disciplinando ela, guiando ela e dando limites para ela. Limites. Eu assisti várias pregações sobre esse capítulo, eu li muito, eu escrevi muito, e eu preciso concluir onde eu comecei. Gênesis 34 é um capítulo feio. É feio. Eu nem gosto do que está escrito aqui. Só que eu sei que Deus nos deu para mostrar a realidade. Se não tiver pai em casa para lidar com essas coisas, muita coisa feia pode acontecer. É provável que algo ruim vai acontecer. Eu não digo que é necessário acontecer. Eu não digo que cada vez que falta pai em casa, tudo vai dar errado. Eu não digo isso. Mas a grande realidade é, quando a mãe não tem o apoio do pai, as crianças sofrem por causa disso. Fica mais complicado, fica mais difícil. Quando eu estava lendo essa passagem, eu estava pensando sobre mim. Eu sou pai, eu tenho 5 filhos. Uma que está estudando na faculdade. Tenho um rapaz aqui que, Deus permitindo, vai começar esse ano. Mas
dois rapazes e uma menina. Às vezes eu sei que eu sou chato. Eu não permito isso, eu não permito aquilo. Dá para um filho meu falar, mas pai, todo mundo pode, somente a gente não pode. É que a gente não segue o padrão do mundo. A gente segue a Bíblia. E quando eu vejo que a Bíblia fala e deixa bem claro, quem segue a Bíblia é um número bem pequeno. A gente vai ser estranho. Por causa disso, a Bíblia diz que nós somos um povo santo. Santo quer dizer separado do mundo e identificado com Jesus Cristo. Eu quero um dia, com todos os meus filhos, mas eu vou falar especificamente das minhas meninas, e orem por mim, que Deus proteja a nossa família, os nossos filhos, mas eu quero poder apresentar as minhas filhas como virgens, e falar para os pais do rapaz e para o rapaz, ela é uma virgem para você. É isso que eu quero fazer. E, na verdade, apresentar menino para uma menina não é a mesma coisa, mas existe uma coisa que é a mesma coisa. Eu quero apresentar os meus filhos, meus meninos, meus rapazes, como virgens para suas esposas. Eu quero. Amém. E pode acontecer. Não, essa é a ideia. Mas é 2025. Eu não estou seguindo 2025. Eu estou seguindo Jesus Cristo. E a Bíblia deixa bem claro essas coisas. Vamos abaixar nossas cabeças, por favor, fechar os nossos olhos. Eu estou tentando, irmãos, pregar o que eu preciso pregar e não pregar a minha família. Por causa disso eu falei, orem por mim, orem pelos nossos filhos, eu oro por vocês, eu vejo essas crianças, esses jovens aqui, e o mundo apresenta todo tipo de coisa. Todo tipo de engano, e fala para os nossos filhos, você vai gostar disso. E os nossos filhos acabam querendo empurrar, pai, deixa, eu quero, mas eu vou mesmo. E pai e mãe têm que falar, não, porque eu te amo. Eu não quero que sua vida siga o mundo ou fique destruída. Eu vou te proteger. E nós temos lutas, pais têm lutas, e não é fácil, é difícil. Há muita coisa que é difícil. Se você é pai e você concorda comigo que criar filhos é difícil, você pode levantar sua mão bem rapidinho. É difícil, você concorda? É difícil. É difícil. Pais, se Deus tocou o seu coração, talvez você, não sei, pais, avós, mas Deus tocou o seu coração. Você fala, eu quero ser uma força do bem para a glória de Deus na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos. E Deus está tocando o seu coração hoje à noite. Eu gostaria de orar por você. Você pode levantar sua mão, por favor? Amém. E levantando a mão, pode abaixar a mão, mas pense sobre seu jeito com seus filhos. Mães devem ser mães e pais devem ser pais. Você está fazendo o que você deve fazer? Você pode orar a Deus agora. Agora, crianças e jovens. Preste atenção, crianças e jovens. Os seus pais devem se esforçar e tudo. Mas preste atenção. Vocês, crianças e jovens, são responsáveis pelas escolhas nas suas vidas. É vocês. E seu pai, sua mãe não vai poder saber de tudo que você faz, tudo que você fala, eles não vão poder saber. Você deve tomar a decisão hoje à noite. Eu vou honrar os meus pais, obedecer os meus pais e seguir o Espírito Santo de Deus. É isso que eu vou fazer. Você, toda criança, todo jovem, mas pastor, eu já errei. E Deus sabe te perdoar e te ajudar. Ele te ama. Jesus morreu por todos nós, inclusive todos os jovens e todas as crianças. E Ele ama. Ele tem amor que ninguém aqui nem consegue compreender. Ele tem por você. Mas hoje à noite você deve falar, Deus, eu quero entregar meu futuro a Ti, e eu não quero fazer algo de errado com minha vida, com o meu corpo. Eu quero ajuda. E se você já errou,
você pode levar isso para Deus. Falar, Deus, me ajude, me guie, me tira da maldade, me tira da iniquidade, me tira do pecado. Eu vou orar, mas há uma criança ou um jovem por uma mão levantada a Jesus. Hoje à noite você fala, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje à noite, mas entregar mesmo, eu não quero desonrar os meus pais, não quero desobedecer os meus pais, eu não quero parar de seguir o Espírito Santo. Hoje à noite você fala, pastor, eu sou criança, eu sou jovem, e eu sinceramente quero entregar a minha vida a Deus. Pastor, ore por mim. Você pode levantar sua mão bem rapidinho? Eu agradeço. Amém. Amém. Pode baixar as mãos. Pai Celestial, eu sei que não é fácil, às vezes, considerar essas coisas, especialmente quando já há pecado tanto nas nossas vidas. E há prazer no pecado. E daí vem a culpa. E eu sei que muitas vezes, quando vem a culpa, queremos nos esconder nas árvores do jardim, como Adão e Eva. Mas o Senhor vai nos achar. E devemos já ir para a Tua presença amorosa e falar, Deus, eu errei, eu estou errado, me ajude. Pais e crianças e já todos nós devemos ir para Ti hoje à noite, e apresentar as nossas vidas. Nos ajude, Pai, guie os pais aqui, pais, avós, guie, ajude e abençoe. E dê para nós Tua misericórdia, Tua graça, que haja em cada um de nós o desejo de realmente criar os nossos filhos da forma correta. E ajude as crianças, os jovens, que já têm um coração cheio de compromisso contigo, querendo honrar os pais, obedecer os pais e seguir a palavra. Eu peço tudo isso para a Tua glória e honra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.